Olá, pessoal! Professora Sheila, mais uma vez com vocês. Bem-vindos a mais um episódio do Sheon Controvérsias, porque eu sou a professora das questões polêmicas. Eu sou a professora que traz para vocês as questões controvertidas, né? Polêmicas. Então, hoje nós vamos falar sobre violência doméstica e familiar. Eu trouxe para vocês aqui o seguinte, só para resumir. Violência doméstica e familiar é um fenômeno que realmente não tem distinção, né? Não tem classe social, raça, etnia, religião, orientação sexual e escolaridade. Isso já está mais do que comprovado, tá? Esse tipo de violência acontece dentro da família, ou seja, nas relações entre membros da comunidade familiar formados por um vínculo de parentesco natural ou civil. E eu trouxe algumas estatísticas novas. Em 2004, a violência doméstica e familiar no Brasil continua subindo. De acordo com a pesquisa nacional, cerca de 30% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica, tá? E a física foi relatada por 76% das vítimas. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, no ano de 2003, houve mais de 1,2 milhões de mulheres vítimas de violência no Brasil, com aumento de quase 10% na violência doméstica em relação ao ano de 2022. E de acordo com o IBGE também, né, os dados estatísticos do IBGE, os registros só aumentam e as edições de 2021 e 2022 já estão atualizadas, já estão disponíveis. E por esse motivo, né, mais do que esse motivo, é uma pauta que eu sempre trago, e a gente estava conversando aqui, aonde quer que eu vá, eu levo essa pauta. Não tenho vergonha de dizer, já sofri violência doméstica e familiar, mais de uma vez, então eu tenho muita propriedade de falar. Gosto do tema, levo o tema e vou levar aonde quer que eu vá. Nós convidamos aqui a nossa querida, amada, professora Isabelle Patitucci, advogada, olha só, hein, ao currículo da pessoa. Advogada, conselheira e presidente da Comissão de Prerrogativa da 5ª Subseção da OAB-RJ para o triênio 22 e 24. Mestra em Direito Constitucional, doutoranda em Sociologia e Direito e, para nossa alegria, professora do curso de Direito da Estácio Volta Redonda. E então, e a outra nossa convidada também especialíssima é a nossa querida Fran. A gente chama de Fran porque já é do nosso meio, né? Mas ela é Franciele de Souza Demétrio, estudante do 3º semestre do curso de Direito da Estácio Volta Redonda, minha aluna, né? Como todos os outros, gente, não fica com ciúme não, tá? Eu vou trazer vocês também. E ela veio aqui justamente para dar o depoimento dela, falar sobre o trabalho que nós fizemos no primeiro semestre do curso de Direito. Olha que legal, tá vendo? No primeiro semestre, o aluno já entra com a realidade social, estudando a realidade social. E ela vem dar o depoimento dela sobre isso, tá bom? Preparados? Podemos? Bora lá então? Roda a vinheta, pessoal. Bom, então, violência doméstica e familiar. Este é o tema. Agora com vocês, doutora Isabela. Fala para nós aí, doutora.
Sheila, obrigada, prazer estar aqui com você, né, no Sheyon, nessa estreia maravilhosa. Estou muito honrada mesmo de estar aqui com a Fran também, minha aluna querida, uma aluna muito dedicada também. A turma, né, como um todo, também não fiquem com ciúmes. A turma são todos muito queridos e é muito bacana estar aqui, é uma honra para mim estar aqui. Toda a minha carreira acadêmica, eu sempre tive atrás de pesquisar as desigualdades entre os homens e as mulheres, né? Isso foi um tema que sempre me motivou e me emocionou de uma forma, justamente porque, como você mesma disse aí na introdução, eu tenho um lugar de fala, mas não só por isso, mas também como uma possibilidade, né, de usar a minha carreira acadêmica como uma ferramenta para buscar essas desigualdades, né? Então, é um cenário muito triste a gente ver que a violência doméstica ela só tem aumentado, mas também é algo de alerta, né? Porque talvez a violência doméstica não tenha aumentado, mas sim as notificações dela tenham aumentado. Então, isso é algo positivo. Quando a gente olha os números e a gente fica assustado, na verdade, a gente tem que ficar feliz que, na verdade... Feliz não, desculpe, a gente tem que ficar satisfeitos que essas mulheres estão tendo recursos para procurar as delegacias especializadas que são as DEANs. Na verdade, felizes nós vamos ficar quando a gente não precisar mais fazer podcast sobre esse, né? Seminários, aulas, né? Quando a gente não precisar mais falar da desigualdade entre homens e mulheres, aí sim nós estaremos felizes e satisfeitos. Na verdade, quando a gente fala sobre violência doméstica, a gente está falando sobre violência para o gênero feminino, né? Porque a Lei Maria da Penha, né, de que todo mundo conhece de alguma forma, ou já ouviu falar de alguma forma, né? Ela é específica ali para o gênero feminino. Isso, né? Exatamente. Como é que a gente fala sobre isso então, doutora? É muito interessante porque existia um entendimento de que as mulheres trans elas não estariam inseridas e o STF bateu o martelo, né, em 2023, então existe a extensão sim da Lei Maria da Penha também para as mulheres trans, porque o objetivo da proteção da Lei Maria da Penha é proteger as mulheres, não importa se essas mulheres são cis ou se elas são trans. Então, é muito importante a gente pensar nisso, que hoje, né, o nosso sistema jurídico, o nosso judiciário já reconheceu essa extensão também. E é importante a gente pensar porque existe uma fragilidade, né, das mulheres, sendo elas cis ou trans, e a gente tem que entender que existe uma sobrecarga do cuidado que é imposta às mulheres através, né, de todo um sistema que a gente denomina, né, que é o patriarcado. Então, essa violência ela existe porque as mulheres têm um papel subalterno ao homem, né, de uma forma simbólica, né, que a gente está falando aqui, mas isso ainda existe. Então, essa violência ela existe às mulheres porque simbolicamente os homens acreditam que ainda detém o corpo da mulher, que ainda detém uma superioridade pela mulher, que a mulher é o sexo frágil, né, etc. Então, por todos esses elementos e outros mais, a gente vê que a violência ela acontece nesse sentido, né? Ela acontece no sentido de, por exemplo, nos 5 tipos de violência que nós temos previstas lá no artigo 7º da Lei Maria da Penha, nós temos a violência moral, que é aquela violência que tem como intenção tirar a moral daquela mulher, dizer que ela não vale nada, que ela traiu o relacionamento, que ela não cuida da família. A violência psicológica é tentar desestabilizar de alguma forma, mexer na autoestima daquela mulher. Você é feio, você é aquilo, né? Então, são vários tipos de violência que mexem justamente com a superioridade, a suposta superioridade masculina e essa inferiorização feminina que acontece. Quando nós fazemos esse projeto, que a gente faz esse projeto de extensão no curso, né, a gente vai a campo e nós procuramos entrevistar de um modo sigiloso, é óbvio, né, mulheres que, assim, queiram dar o seu depoimento, né, a respeito da violência que ela tenha sofrido, né, violência doméstica, nomeadamente, e familiar.
a gente observa muito que não só a questão da violência física, mas a violência psicológica, né? É aquela violência silenciosa. A marca que ela deixa é uma marca muito mais profunda e uma marca muito mais difícil de ser curada, né? Porque um soco, lógico, ninguém quer levar um soco, mas aquele hematoma, com o tempo ele vai desaparecer, certo? Agora, a psicológica, essa mulher vai precisar de terapia, essa mulher vai precisar de cuidado, né? E aí, Fran, o que você acha? Qual é a sua opinião a respeito? Então, eu acho que é complicado falar disso na atualidade, porque até a gente fala que evoluiu muito nessa questão das mulheres serem mais reconhecidas dentro da sociedade, terem cargos melhores, né? É assim, uma hierarquia, né? Que antes tinha, que o homem sempre tinha que estar acima. Só que ainda assim, existem mulheres que têm medo, né? Às vezes se casaram, deixaram a sua vida profissional de lado e hoje dependem única e exclusivamente do marido. Tem o marido como instituição financeira, né? E eu acho que o casamento, ele gira muito em torno disso, da dependência da mulher. Tanto emocional, né? Que a gente sempre coloca uma pessoa como número 1 na nossa vida, né? Normalmente é o marido, quando a mulher se casa. E ela coloca todas as expectativas da vida dela ali dentro. E eu acho que quando começa a ser frustrante pra ela, a maioria se nega. Tem aquele momento da negação. Fala, não, essa não é a pessoa que eu conheci. Às vezes depois daquela que a gente fala que é a fase da lua de mel, né? Isso. A fase da lua de mel, quando a fase da lua de mel passa e começam a vir aqueles percalços, aqueles gritos do nada, sempre a mulher vai estar errada. A mulher é a louca, a mulher é a pessoa que tá querendo confusão, a mulher é a pessoa que mudou, a mulher é a pessoa que não se cuida mais, mas o que levou ela a isso, sabe? Tudo que leva ela a isso. A mulher, ela tem que ser mãe em tempo integral, tem que ser esposa, e muitas das vezes o marido não reconhece isso, e não dá lugar de fala pra esposa também, né? E ela se mantém naquele lugar ali, porque ela fala, é o que me cabe. Até o momento que ela chegar e falar, não, isso não é pra mim, eu preciso olhar minha vida com outros olhos. E muita gente tem dificuldade de fazer isso porque tem filhos. E os filhos prendem muito, né, no nosso trabalho que a gente fez, a gente conseguiu enxergar muito essa questão, que a maioria das mulheres se prendem aos maridos, né, nos depoimentos a gente teve 82 respostas de um questionário que a gente fez, e a maioria das respostas eram que as mulheres se prendiam por conta dos filhos. Inclusive eu tenho um número aqui, né, do gráfico, que infelizmente, quase 60% das violências domésticas são presenciadas pelos filhos. Sim. Gente, que horror. Sim. Aí é que eu falo, né? Não é só a mulher, não é só o psicológico da mulher, não é só a violência física, né, contra a mulher, mas essa criança também, tá presenciando, né, tudo aquilo. Que vai, e assim, se ela vive num meio de violência, não sou psicóloga, né, mas a gente sabe disso, se a criança vive num meio violento, o que essa criança vai ser no futuro? Se for uma mulher, vai achar que é normal ser tratada daquele jeito. Talvez sim. E vai aceitar ser tratada daquela forma. Uma pergunta que todo mundo anda fazendo, né, em muitos vídeos na mídia esse tempo, é se o pai, né, que, por exemplo, um casal é casado, perguntam pro pai, o senhor gostaria que a sua filha fosse casada com uma pessoa como o senhor? E aí? Muitas respostas são não. E por quê, né? Pois é, exatamente. Por que não melhorar? Por que não melhorar? Isso que você falou, Fran, é muito importante, porque isso é um tipo de violência também, que a gente chama de violência patrimonial. Sim. É a violência que o homem exerce, ele utiliza. Eu tô usando o homem aqui, gente, dentro dos relacionamentos héteros, mas isso também pode ser causado por uma mulher. Porque é importante a gente falar pro público que no caso da violência doméstica, a gente pensa que é só o marido, né, que vai ser o agressor. Não é só marido não, tá, gente? Dentro da questão da violência doméstica familiar, de acordo com a Lei Maria da Penha, né, a violência doméstica familiar, ela ocorre, eu costumo colocar para os meus alunos, né, na casinha, né, ou seja, ali no interior doméstico, mas também no seio familiar e nas uniões. Então, por exemplo, cabe aí um ex-marido que já não está vivendo mais, cabe um ex-namorado que já não está na convivência ali mais dentro da casinha, né? Cabe o filho, cabe o cunhado, primos, etc. Tudo, mas desde que, aí eu friso bem aqui, para que nós possamos aplicar a Lei Maria da Penha com todas, né, as suas medidas protetivas, né? A vítima precisa ser do gênero feminino ou até
trans também, como a doutora Isabela já colocou aqui, né? Agora, violência doméstica também ocorre ao contrário, né? Tem mulher também que bate marido, claro que bate, né? Só que a gente frisa aqui o seguinte, que não estará enquadrado na Lei Maria da Penha. Aí já é outro assunto, é Código Penal, Código de Processo Penal, é outra coisa. Não deixa de ser uma violência doméstica, mas é um outro âmbito de estudo que não a violência doméstica e familiar. Para a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, ser aplicada, a vítima tem que ser necessariamente mulher. Mulher. Gênero, né? O gênero é o agressor ou a agressora também, que pode ser mulher, que pode realizar, que aí não importa o gênero. Agora, a vítima necessariamente tem que ser mulher. Então, essa pessoa, né, que exerce essa violência patrimonial, ela exerce através de um tipo de poder. Olha, eu sustento a casa, eu faço tudo, mas você tem que dançar conforme a minha música, né? Ou até a violência patrimonial de outras formas, de quebrar coisas, dizendo, fui eu que paguei, né? No sentido de humilhar aquela mulher, dizendo que aquela pessoa é que banca, né? Aquele agressor é que banca, eu que banco, eu que resolvo, eu que tenho dinheiro aqui dentro dessa casa. Então, realmente, a violência patrimonial, ela também é uma forma muito forte que exerce um poder enorme sobre as mulheres, infelizmente. E dentro do ciclo, a violência familiar, como a Fran já falou, né? A violência familiar, ela tem um ciclo, né? Doméstico familiar. Ela não acontece de uma hora para outra, né? Então, esse ciclo, ele começa na fase da lua de mel, como a Fran já tinha falado, né? Ali tá tudo lindo, tudo maravilhoso, meu bem pra cá, meu bem pra lá, a florzinha e tudo e tal, né? Tudo ótimo. Depois dessa fase da lua de mel, aí já começa aí, já começam as ameaças, já começam, o homem, vamos dizer assim, né? Já começa a colocar a mulher em situação de isolamento, procura tirá-la, afastá-la da sociedade, da família, dos amigos, né? Já começa a fazer isso, já começa a dar ordens, né? Não, você não vai, você vai ficar, né? E aí começa a intensificar a tensão, porque vai chegar uma hora que a mulher já não vai, né, aguentar mais, né? Aí sim, aí começa aí o medo. A mulher já tem medo, né? Ela já se sente controlada, né? A autoestima dela já vai começando a ficar baixa, né? E quando ela resolve, às vezes, né, que o homem fala algo ou faz algo, que depois ele vem, me desculpe, não vou fazer mais, eu te prometo que eu não vou fazer mais, te prometo que eu não vou ser mais assim, eu vou melhorar. E a mulher acredita. A mulher acredita. E assim, eu não sei se é porque nós somos mulheres mesmo, né? Eu acho que é da natureza humana da mulher, talvez seja isso. A gente sempre acha que o homem vai mudar. Comigo foi assim. Gente, comigo foi assim. 2 vezes, tá? Eu achei que o outro ia mudar. Só que assim, custou muito para eu entender que eu que tinha que me modificar. Cabia a mim me mudar e não ao outro. A gente se muda, né? A gente muda se consegue mudar a si mesmo, não o outro. Então eu tive que fazer terapia, fiz terapia, um tempão. Hoje estou liberta, graças a Deus, estou aqui para contar, tá? Porque às vezes eu poderia não estar aqui para contar. E por último aqui, né, essa fase da negação, né, que aí ele nega, porque isso não foi violência, né, isso não foi nada. Eu acho que o pior é ele tentar fazer a mulher parecer errada e a culpada. Tem isso também. Culpada pelo ato que ele tomou, porque foi uma escolha a agressão. Isso a gente chama. Ele escolheu levantar a mão, ou seja a física, a emocional, ele escolheu fazer aquilo. Não, e quando ele fala que a mulher tá doida? Não, você tá doida. Não, eu não fiz isso. Você é louca. Acho que é gaslight. Isso, gaslight, isso? É gaslight, né? Então, assim, é a fase do gaslight. Você tá louca? Não, eu não. Sim. Então, isso aí, gente, olha o psicológico, né?
Tem o mansplaining também, né? O maninterrupting. Fala aí como é que é, então. Que aí o mansplaining é quando um homem, ele pega para explicar, por exemplo, sou professora de direito tributário. Aí eu tô aqui falando um tema de direito tributário, aí o homem me interrompe e fala assim, não, Isabelle, na verdade não é assim. Então ele vai, me interrompe e ele explica algo porque ele acredita que eu não tenho a capacidade de explicar. Ele pode, né? Ele é o poderoso. E tem o maninterrupting, que inclusive a Carmen Lúcia já até fez uma piada sobre isso, né? Que deveria ser muito séria, inclusive. Ela foi lá na Suprema Corte dos Estados Unidos e ela conversou com as ministras de lá, né? Na verdade, lá são chamados de judges, são chamados de juízes, mas é como se fossem as ministras. Aí ela conversou com as ministras e elas mostraram um estudo para Carmen Lúcia. As mulheres são interrompidas 60% a mais, alguma coisa assim, não me lembro o dado correto. E aí, Carmen Lúcia, como que é lá no STF? A Carmen Lúcia, muito simples, lá eles nem deixam a gente falar. Ui. E aí ela contou isso numa sessão e os ministros riram entre os dentes, mas é a grande realidade. Quando você assiste às sessões, você vê a quantidade de vezes que as mulheres são interrompidas. Agora a Carmen Lúcia, inclusive, está sozinha, né? Porque a Rosa Weber aposentou e a Carmen Lúcia, ela é única. Tem um outro julgamento também, muito interessante, que um ministro, não lembro qual que era, se era o Gilmar Mendes, ele fala assim, eu dou a palavra à ministra Rosa Weber. Aí a Carmen Lúcia falou assim, você não dá a palavra já é dela. A palavra já é dela, ela que te concedeu, né, licença, enfim. Então, assim, realmente é um jogo de poder que a gente tem que estar lutando, né, o tempo todo. Exatamente. Ainda mais na política, com um ambiente totalmente masculino ainda, né? Sim. Muito poucas mulheres foram introduzidas nesse ambiente. Exatamente. Aqui em Volta Redonda nós temos, de 21 cadeiras dos vereadores, nós temos 2 mulheres. Apenas conseguimos eleger 2 mulheres, graças a Deus, mas na outra eleição não tivemos. Agora no Senado, a gente vê no Senado, no Congresso, a numeração é mínima de mulheres. Eu tenho certeza de uma coisa, gente, esse nosso projeto aqui, e esse tema que a gente está trazendo aqui hoje, é um tema realmente polêmico e que vai dar muito o que falar, né? Então, assim, homens do meu Brasil varonil, meus queridos, amo vocês de paixão. E eu tenho, assim, muitos estudantes que abraçaram essa causa. Não é, Fran? Com certeza. São estudantes, são homens que abraçam essa causa. Eu tive um aluno, quando eu puder eu vou trazê-lo aqui. Quando ele fez esse trabalho, na apresentação, quando ele colocou no seminário tudo que ele vivenciou ali, ele falou, professora, eu chorei. Quando eu fui entrevistar essa mulher, eu chorei. Então isso é bonito de ver, gente. É bonito de ver o homem que, sabe, é homem. O homem que é homem é esse homem que respeita a mulher, né? Que está ao lado da mulher, quer ver a mulher crescer junto com ele. Não né? pisar em cima dela e crescer às custas dela. Exatamente. Então é isso que a gente quer para a sociedade. É isso que a gente quer construir. É isso que dentro da educação, né? Seja num curso de direito, ou seja em qualquer curso, né? Isso que a gente quer mostrar, sabe? Que todos nós podemos. A mulher também pode. Então, vamos todos, né? Para um fim maior, para buscar paz, buscar entendimento, né? Buscar solidariedade, enfim, o diálogo. Assim, é muito interessante quando a gente fala dos homens, eu também falo isso muito em sala de aula, quem já foi meu aluno já ouviu isso, que o papel dos homens no combate à violência contra a mulher é fundamental. Por que é fundamental? Porque os homens, eles têm uma escuta horizontal quando eles escutam uns aos outros, né? Nós, mulheres, ainda estamos em uma posição, né, de forma simbólica, pessoal, né? Os direitos, eles estão lá garantidos, mas de uma forma simbólica, a mulher, ela ainda é inferiorizada ao homem. Então, o homem, ele não escuta a mulher da mesma forma que ele escuta um igual, né? Então, assim, tem vários autores que já falam sobre isso, Judith Butler fala sobre isso, né? Ela especifica que o homem, quando ele não vê aquele como igual, ele realmente não sente a dor do outro. Então, os homens, eles são importantes na luta, né, contra a desigualdade, contra a violência também, assim como os brancos, né, nós brancos somos importantes para a diminuição do racismo. Então, a gente não está falando aqui do homem, né, e do branco como salvadores, a gente não está falando isso, a gente está falando de
companheiros de luta. Sim. Pessoas que estão ali empenhadas na mesma luta dessa quebra, dessa diminuição da violência. Com certeza. Concordo plenamente. Acho que todos nós concordamos, né? Elas fizeram, a Fran e o grupo dela. Quem foi que fez com você, Fran? Fomos eu, Audrey Sevilha, Maria Eduarda Gonçalves. Também teve a Maristela Valdemiro e a Yasmin Santana. E também teve a Maria Eduarda Botelho. Só que a Maria Eduarda, né? Já saiu. E assim, foi um trabalho... Acho que foi o trabalho que eu mais gostei até hoje que eu fiz. Ai, que bom, eu fico feliz. Eu gostei muito do tema. A entrevista que a gente teve, a gente não conseguiu exibir lá no dia. Então, mas assim, fala pra gente aqui, assim, de todas as falas, né, que vocês ouviram ali dessa mulher, o que te marcou mais? Vamos colocar aí 5 falas. A tortura. Tortura? Como assim? Ela foi uma mulher, uma menina. Ela era uma menina que casou nova na adolescência. A violência na vida dela começou quando o padrasto dela agredia a mãe dela. É o ciclo, né? Então ela presenciou isso em casa, presenciou o irmão dela agredindo a cunhada, e a cunhada dela sempre denunciou. Ele ia preso, ficava detido e depois saía, e ia atrás da cunhada dela. E quando ela se casou, ela tinha na faixa de, acho que, de 14 a 16 anos. E assim, ela casou com aquele ideal. Comigo vai ser diferente, sabe? E no depoimento dela, ela fala que durou em torno de 8 meses a tortura que ela sofreu. Ele começou a manter ela em cárcere privado, não deixava ela sair. Ela teve o bico do seio cortado. Fora. Ele afogava a cabeça dela dentro de um balde de água. Ele falava muita coisa pra ela, assim. Eu não lembro diretamente o que ela especificou que ele dizia, mas ela falou que ele dizia muitas coisas pra ela, entendeu? E assim, acho que ela meio que não sabia o que fazer naquele momento, que ela tava sozinha com ele, sabe? E ela falou que viveu aquilo durante 8 meses, todos os dias. Como filho? Não, nessa época ela não tinha filho ainda. Então, tipo assim, ela viveu aquilo naquela época e ela falou que não sabia como sair daquilo. Que foi algo que ela entrou, ela se sentiu sozinha naquilo e ela não sabia como sair daquilo. Então, assim, ao longo da entrevista dela, a gente fez algumas perguntas pra ela, né? E que, assim, ela falou que por um momento ela desacreditou da justiça. Porque ela falou que não sabia como pedir ajuda e não tinha ninguém pra ajudar. Entendeu? E também acredito que a desinformação. Sim. Isso, a desinformação realmente é alarmante. Sim. E ela explica também no depoimento dela que ele falava que, no caso, por exemplo, quando ele chegava em casa, por exemplo, ele saía, ela ficava em paz. Quando ele chegava, ela não precisava fazer nada. Ele já chegava e ia direto nela. Era como se ela fosse o alvo dele, entende? Mesmo sem nada. Ela não fez nada e ela virava o alvo dele. Era simplesmente isso. Ele fazia aquilo sem motivo. E ela não conseguia sair. Porque ele ia embora e deixava ela trancada. Ela ficou 8 meses, literalmente, sem sair de casa. E como que ela se livrou disso? Ela conseguiu ajuda, se eu não me engano, acho que foi de uma vizinha, pra denunciar. Viu, gente? Então, em briga de marido e mulher, a gente mexe a colher, tá? Se mete a colher. Então, assim, ela, né, hoje ela, assim, a gente apelidou ela de Rosa, a gente não pode falar o nome dela. Porque voltamos aqui à situação do sigilo. A gente preserva o sigilo da mulher que ela concorda, né, em conceder essa entrevista pra gente, né, mas o sigilo é completamente preservado. Completamente preservado. A gente apelidou ela de Rosa, porque a gente achou que Codinome, né? Seria um bom apelido. Rosa. Então, quando a Rosa fala que hoje ela tem, assim, um relacionamento saudável, mas ela ainda guarda resquícios daquilo, sabe? É o psicológico, né, gente? E ela falou, a última fala dela na entrevista foi: hoje eu não aceito nem que levantem a voz comigo. Então, já se empoderou. Sim. Né? Então hoje ela tem pra ela limites, ela estabeleceu limites do que é aceitável pra ela, que muitas das vezes a gente não faz. A gente acha que aquilo é normal. E ela falou que no normal do normal foi tudo que aconteceu, entendeu? E assim, o que marcou, igual você perguntou pra mim, foi a geração, 3 gerações da família sofrendo agressão. A mãe dela pelo padrasto, o irmão dela batendo na cunhada e ela. Nem sendo maior de idade ainda.
Foi o que nós falamos no início, né? Isso Sim. aí acaba sendo um ciclo que é repetitivo, né? De geração em geração, né? E é muito importante a gente também deixar aqui os canais de denúncia. Isso, né? fala aí, Sim. doutora Os Isabel. canais de denúncia, Isabel. emergência, se estiver acontecendo uma situação agora, o seu vizinho, você está ouvindo, denuncie, 190. É um número da Polícia Militar, dê o endereço, a denúncia ela é anônima, tá? Então faça a denúncia. Você pode estar salvando a vida de uma mulher, nunca se esqueça disso, que você intervindo, você pode salvar a vida de alguém, né? Nós não somos super-heróis, mas a gente, com o nosso trabalho de formiguinha, a gente pode sim mudar o destino de alguém. E devemos, né? E devemos. Sim. Agora, se você suspeita que existe uma violência ali, né? O seu vizinho, se você suspeita, ou por exemplo, suspeito que minha cunhada e o meu irmão, né, no caso dela aí, eles têm uma relação ali de abuso, mas não tem como provar. 180. Denuncie, disque e diga, olha, eu já vi roxos no braço dela, já ouvi gritos, enfim, e dê as informações que você tenha, e aí sim a polícia ela vai fazer a investigação. Então 180 para situações de suspeita que você tenha, mas que você tenha algum elemento, né, de desconfiança que a violência esteja acontecendo, e 190 que está acontecendo ali no momento. A gente tem também a DEAN, né? Que a Sim. própria mulher ou qualquer outra CRAS pessoa, né? também. Pode ir na DEAN, né? Delegacia da Mulher, Especializada né, da especializada. mulher. Uhum. Aqui em Volta Redonda a gente tem a doutora Juliana, né? Sim. Que é parceira nossa também aí, né? Temos a Patrulha Maria da Penha também, né? Que em determinadas situações eles intervêm, né? Sim. Se for uma situação muito, assim, gritante, né? De muito perigo mesmo, eles intervêm. Inclusive, né? a Patrulha Maria da Penha faz um trabalho muito Isso. efetivo, né? Ela acompanha essas mulheres mesmo. Não, e acaba que os homens também, né? Uhum. Quando esses homens, eles já têm uma sentença, né? Já foram ali condenados pela violência, eles participam de uma roda de conversa, salvo engano, toda penúltima ou última quinta-feira de cada mês, Uhum. aqui no fórum, Sim. né? E outra que, assim, dentro da nossa pesquisa, a gente viu que poucas pessoas sabiam que era o aplicativo Maria da Penha. Sim, muito bacana. Gente, na palma da mão aqui, ó, aplicativo Maria da Penha, Esse realmente- entendeu? Pode- Vem aqui e faz a denúncia. Tá na palma da mão. Hoje a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então, é possível, tem como a gente reverter essa situação. Nós estamos aqui nesse lugar de fala, né, justamente para ajudar a prevenir, principalmente, né, a combater e a enfrentar esse tipo de violência que realmente a cada vez tem aumentado, embora, né, a gente esteja sempre aí Sim. falando, fazendo seminários. Como você falou, indifere de classe social. Sim, não porque tem. no trabalho a gente até comprovou isso, porque a margem, né, a estatística fala que entre as pessoas com uma classe financeira maior, falam que o dinheiro realmente faz os homens agredirem as mulheres, uma classe social mais elevada. E quando a gente vai falar, tipo assim, das pessoas que têm um pouco menos de renda financeira, o que faz isso é ciúmes. O que faz isso é a questão aquela... como que eu vou colocar? Da mulher querer sair para trabalhar, realmente. Em quarto lugar isso, quando a mulher sai de casa para trabalhar, a mulher busca sua independência, né? Nosso trabalho também a gente colocou isso. Então, assim, difere de classe social, a gente fala, as pessoas que têm menos instrução que vão cometer a agressão, não é assim, entendeu? O agressor, ele agride por simples coisas, igual o dinheiro. Às vezes, por exemplo, sei lá, a esposa gastou um valor X que não era para ter gastado, e como o homem é o provedor... A gente tem um caso emblemático aqui também, né, que não precisa nem... Não é segredo, né, que é o caso da Ana Hickman. É isso que a gente Né? Então, assim, ela é uma mulher... É uma figura pública, uma né? mulher lindíssima, empoderada, até Exatamente. onde sabíamos, né? Até onde sabíamos. Ana Ninguém Hickman suspeitava, né? era essa mulher, e aí... Sempre que ela aparecia com o marido dava alguns sinais de que ele não era uma pessoa muito bacana, né? Vamos usar esse termo, né? Sim. Tivemos também o caso da delegada da DEAN, que sofreu violência doméstica. Ela foi, inclusive, fantástico, né? Não sei se
vocês acompanharam, então realmente ninguém tá imune. Sim, a Joelma também. A Joelma. A gente colocou algumas, a Pamela Holanda, com o DJ Ives, eu acho que foi na época, não foi? Foi, exatamente. DJ Ives, a gente colocou alguns desses no trabalho, você lembra? Lembro. Então são muitos casos polêmicos e que, na verdade, são casos que já acontecem e que só vieram a público, né? Porque a violência doméstica, inclusive, infelizmente, está acontecendo enquanto a gente está fazendo esse podcast. Com certeza. Né? A questão é que a notificação, a publicização desses atos, a Ana Hickman, enfim, né? Aí tem muita gente que falou que ela estava fazendo isso para aparecer, ela não precisa disso, ela já tem uma carreira consolidada. Né? Muito pelo contrário, você ir a público dizer que você está sendo agredida é motivo de muita vergonha, é motivo de muita coragem para poder fazer, é motivo de muita vergonha, de muito constrangimento, assim como a doutora Juliana também, né, a delegada da DEAN assumir que estava sofrendo violência doméstica, né? Imagina, se você atender mulheres todos os dias e você está sofrendo aquilo dentro de casa, então realmente essas mulheres que foram a público são mulheres muito corajosas que a gente tem que olhar e aplaudir mesmo a atitude delas. Essa questão também, eu acho que aí vem essa questão da psicologia, que depois, de repente, a gente faz um outro episódio, né, trazendo a questão da psicologia, envolvendo a psicologia desse tema, né, que eu acho interessante. Depois vocês coloquem aqui, tá, gente? O que vocês querem saber mais sobre o tema, de repente vocês acham interessante trazer esse viés, né, da área da psicologia, para a gente bater papo aqui, fazer uma conversa. Depois vocês coloquem aqui para a gente o que vocês acham. Mas aí a questão emocional, né, a dependência emocional, né? Muitas mulheres, para se sentirem felizes, elas precisam de alguém e elas se apegam nesse homem, né? Sim. E aí até sair é complicado. Então, gente, mais alguma coisa? Podemos... não, deixa eu falar uma coisa importante aqui. No trabalho delas, elas colocaram lá tipo um questionáriozinho, né? Conta aí do questionário, só para terminar, gente. Conta o questionário. A gente tinha que ter um produto final do trabalho. Então a gente escolheu fazer um questionário pelo Forms e a gente colocou um símbolozinho de uma mãozinha com QR Code pro pessoal escanear. E naquele questionário a gente perguntava várias coisas. Isso. Se as pessoas sabiam que era violência familiar, se as pessoas sabiam os direitos, né, os meios de denúncia, se já tinham sofrido. E pedimos também se sentissem à vontade para relatar pra gente o que tinha acontecido. Assim, a gente se impressionou com o número de respostas. A gente deixou o questionário por 2 semanas. A gente teve 82 respostas. A gente escolheu 2 semanas só? Isso, 82 respostas. É um assunto que o pessoal gosta de participar, sabe? Porque é o dia a dia da sociedade. Sim, é um assunto também que tá muito em alta, né? Agora, ultimamente, as pessoas estão levantando bastante essa questão da mulher, né, na sociedade. E, assim, os depoimentos que a gente recolheu foram coisas, assim, que... a gente não consegue, assim, a gente não consegue entender quando a gente não tem alguém próximo a gente que passa, ou se a gente não conhece alguém, tipo assim, que fale com a gente, eu passei. Mas quando a gente fez em Volta Redonda, né? Então, assim, quando a gente viu a quantidade de pessoas que relataram, todas as pessoas praticamente responderam, eu sofri. Entendeu? E a maioria, assim, tinha mas a psicológica... acho que era uma coisa indisparada, sabe? Teve um relato... silenciosa, né? Sim, violência silenciosa. Teve uma moça que ela relatou que ela estava separada do companheiro dela, né? Do pai da filha dela. E ele é drogado, né? Ele faz uso de substâncias ilícitas. Então, assim, em termos... ele chegou lá, querendo que ela fosse até a rua buscar bebida pra ele. Ela falou que não ia. E ele começou a bater nela. A filha dela foi tentar defender ela e começou a apanhar junto com ela. Ela falou que ela apanhou, se eu não me engano, foi de 4 e pouca da manhã até as 6 da manhã. Até quando ele pegou uma faca pra ir pra cima dela, a filha dela, acho que saiu correndo, chamou o vizinho foi e interviu. Então, assim, foram depoimentos que a gente não imagina a magnitude que aquela pequena pesquisa que a gente fez tinha, sabe? E tinha mulheres falando que não sabiam como sair de dentro de um relacionamento. Teve uma lá que falou assim... quando eu conheci ele não era assim. E hoje eu não sei mais com quem eu tô. Não reconheço mais o meu parceiro. O inimigo mora ao lado, né? Eu não reconheço mais o meu parceiro. Dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo, isso. E assim, várias... envolvendo... tipo assim, igual você falou, a maioria envolve os filhos. Então muitas pessoas se prendem por causa da família. Literalmente. A gente viu muito isso nessa pesquisa. E viu que ainda assim existem mulheres que não denunciam. Mulheres falando, não tenho coragem de denunciar. Falando, eu tenho medo de denunciar.
Infelizmente, é verdade. Acho que 5 perguntas, as 5 respostas a gente conseguiu relatar, as pessoas relataram isso pra gente. Tenho medo, não denunciei. E não pretendo denunciar. Ou seja, daqui pra frente, se for um feminicídio... Infelizmente, é uma realidade que aí vai desembocar no feminicídio. É isso aí. Gente, ó, pra terminar, que peninha! Pra terminar, nós vamos deixar pra vocês um mini questionário aqui de sim e não, com perguntas aonde, né, se vocês quiserem saber assim, estou sofrendo violência doméstica familiar, então nós temos algumas perguntas aqui que nós vamos deixar para vocês, um link, né, para vocês fazerem o teste, né? Infelizmente, espero que vocês não estejam sofrendo, mas vale a pena, né? Fazer esse testezinho aqui e vocês compreenderem, perceberem de repente que vocês ou alguém perto de vocês está sofrendo violência. Tá bom? Ó, beijo, beijo. Obrigada, Isa. Obrigada. Fran, querida, obrigada. Beijo nas meninas, a gente vai trazer, fala com elas para não ficarem tristes. Não, elas adoraram saber que o trabalho vai... Que a gente vai trazer aqui, a gente vai fazer uma grande roda de conversa, espero fazer isso, né, sobre esse tema, sobre outros temas de trabalho também. E espero que o que a gente falou aqui, tudo que a gente falou, que ajude alguém, né, que esteja vendo. Com certeza. E que ainda não se conscientizou do que tá acontecendo. Tá? Gente, ó, né, nos acompanhe nas redes sociais, dê o seu joinha, não custa nada, né? Compartilhe esse vídeo se você acha que vai atingir alguém, que vai ser importante para alguém. Mande para alguém. Né? Mande para alguém, compartilhe. Nos ajude a crescer com esse projeto, que é um projeto para informação. É para informar quem precisa ser informado. Tá bom? Grande abraço, beijo, beijo. Até a próxima.